Hoje a gente finalmente vai falar sobre a rotina obsessiva de estudos, que era uma coisa que eu não conhecia, esse assunto até então não era amplamente divulgado quando eu tava na escola, na faculdade, então eu não fazia ideia. Muitas meninas ficaram mandando mensagem: Júlia, fala sobre aquele conteúdo de estudo, pessoas com muitos materiais, pessoas estudando não sei quantas mil horas, pessoas fazendo aquelas rotinas tóxicas de estudo. E eu fui começar a pesquisar sobre, e era uma coisa que até então eu não fazia ideia. Cada pessoa estudava da sua forma, cada pessoa tinha o seu jeito de estudar, eu não lembro das pessoas estudarem pra postar, não tinha tanto isso. A gente vai ver alguns vídeos sobre, vai falar sobre, e que é uma coisa muito complexa. Eu pesquisei muito antes de fazer esse vídeo, fui muito atrás de muitas coisas, vi vários documentários, então a gente vai ver As pessoas acham que gente que passa no vestibular sem estudar 10, 12 horas por dia são pessoas extremamente fora da curva e muito mais inteligentes que qualquer outra. No Brasil tem um problema muito grande de interpretação de texto. Meu Deus do céu, talvez seja uma loja, que a gente não sabe. A gente vai começar a ver no vídeo dessa menina aqui que ela coloca que ela tá estudando até o sol nascer. Então, não sei, é 5 e pouco da manhã e eu acho, né, a coisa que tá ali no computador. E daí tem muito isso, esse conteúdo agora. As meninas, tipo, pessoas estudando, tipo, vamos estudar quando a gente tá com insônia, vamos estudar quando a gente tá não sei com o quê. Tem esse vídeo aqui também, ó, que é Estude Comigo. Daí vai o tempo passando, ó, enquanto ela vai estudando. Tem também essa daqui da outra trend, que é Estude Comigo até o gelo derreter ou virar café, coisa de, não sei se é café ou é gelo, não sei. E aí tem um tempo marcando ali no computador, daí fica passando. E é basicamente um trend de você estudar até o momento de exaustão, porque colocam várias outras coisas, né? Coisas que demoram muito a, enfim, a derreter ou a acabar, coisa do tipo. E aí quando você vê se passaram 5, 6 horas que você está estudando, é muito complicada, né? Porque você realmente está estudando, você tá fazendo aquilo ali só pra postar. Ó, tem outra aqui, que ela tá mostrando que ela tá estudando, que ela começa às 5h25 da manhã. E esse vídeo aqui é muito engraçado, porque os comentários é muita gente rindo falando da postura dela, né? Que ela ficou com essa postura parada por muito tempo. Vamos ver mais esse aqui. Que ela tá acordando 3h30 da manhã pra ir pra escola. E aí, depois que o despertador toca, né? Ela clicou na soneca, né? Ela marca acordar às 3 da manhã. Aí daí ela arrumou a cama, né? Ela marca no checklist arrumar a cama, porque tudo tem um checklist. Aí ela vai estudar 20 minutos antes de ir pra escola. Imagino eu que seja escola. E aí marca, né, no coisa. Depois ela vai pra correr. Talvez seja correr. Ela vai correr, isso é de madrugada, né? E ela marcou, né, a corrida da manhã. Ela vai tomar um banho da manhã, aquela coisa toda, né, instagramável, enfim. E aí ela vai pra escola depois, né, se arrumar pra ir pra escola. Acho que é isso. Passando os produtos e tal. E esses comentários aqui também são muito engraçados. As pessoas falando, meu Deus, não era melhor você ter acordado muito mais tarde, porque... Aí ela fala no aplicativo pra você... Enfim. Não sei se ela tá fazendo propaganda do aplicativo, né? Porque às vezes é... Eu acho que é propaganda do aplicativo que ela tá fazendo. Aí tem o negócio de beber água. E... O que você tá sentindo no seu dia, enfim, como é que isso vai impactar e salvar. Eu acho que é propaganda de aplicativo. Propaganda de aplicativo, com certeza. Assistindo todas essas rotinas, eu lembrei aquela prova Gaokol, que tem na China, que eu tava assistindo um documentário sobre. Em vários países da Ásia, esse tipo de prova. Essa prova, basicamente, as pessoas, se elas não passam, elas desistem de existir. E assim, é uma forma realmente literal do que eu tô falando, porque eu tava assistindo um documentário sobre, e é uma coisa muito chocante o que vira essa coisa de rotina de estudos exaustivas para os estudantes asiáticos. As pessoas, elas não querem mais saber de estar vivas se não passarem na prova, porque elas não querem decepcionar os pais, não querem decepcionar a família, não querem decepcionar a sociedade. Não sei se vocês conhecem esse tipo de prova, mas a gente vai ver aqui uns vídeos sobre e relacionar com o que tá virando esse negócio de rotina exaustiva de estudos. Olha esse vídeo aqui dessa prova. Ó, tô falando dos estudantes chineses quando eles estão estudando pro Gaokol. Que é aí, ó, tipo assim, olha o tanto de caneta que a pessoa acabou, olha o tanto de... Entendem?
Vou falar que essa prova, para vocês entenderem um pouco, ela é como se fosse o nosso Enem, que tem uma vez por ano, mas nem se compara, assim, eu tô falando que é como, porque não dá pra comparar, não tem como, mas ela só tem uma vez por ano e as pessoas estudam a vida inteira pra poder passar nessa prova. Eu tava vendo uns vídeos sobre e as pessoas ficaram falando assim, essa prova é como se fosse o Enem, ou o SAT, que é dos Estados Unidos, né, que eles têm uma prova que é como se fosse o Enem deles. E a mina responde com isso. Olhem esse vídeo, pra vocês entenderem que não dá pra comparar. O Exame Nacional de Entrada na Faculdade, comumente conhecido como Gaokao, é um pré-requisito para a entrada em faculdades na China. Os exames duram 9 horas ao longo de 2 a 3 dias. Há um ditado entre os estudantes chineses, que literalmente se traduz em um exame determina vida e morte, porque os estudantes só podem fazer o teste uma vez por ano, e suas pontuações determinam as especializações na faculdade e o caminho futuro da carreira. Comportamentos em torno do período de testes têm sido extremos sob alguns relatos, com médicos prescrevendo pílulas anticoncepcionais para alunas cujos pais queriam garantir que as meninas não estivessem menstruando durante o período do exame. Aquela coisa, pra gente aqui do Ocidente, passar no vestibular é sim uma coisa muito, muito, muito importante. Mas se você não entrar na faculdade tal, você ainda tem outra chance de fazer alguma coisa na sua vida. Você tem chance de trabalhar com outras coisas. Pra eles, lá nos estudantes asiáticos, você não tem chance nenhuma mais. É como se a sua vida acabasse ali. A sua vida realmente acabou. Então as pessoas preferem não existir mais do que não ter passado dessa prova. Então vocês pensam o tamanho da pressão em cima dessas pessoas. E aí é a correlação que a gente faz com a rotina extrema de estudos, o que isso tem virado, como se fosse uma coisa romantizada. Sendo que a gente não faz ideia do que realmente é uma rotina de estudo extrema. A pressão que você tem não é só sobre você entrar na faculdade, é sobre o seu valor para a sociedade inteira, de que você não passou nele, você não é ninguém. Nessas escolas da Ásia que eu estava assistindo, a pessoa fala, nesse documentário, né, que se você não fizer, por exemplo, seu dever de casa na escola, sei lá, do Ocidente, o que é que vai acontecer? Você vai tirar nota baixa, ou não vai receber aqueles pontos. Aqui na Ásia, ele tá falando que ele literalmente recebeu um tapa na cara da professora porque ele não fez o dever de casa. E tem vários vídeos para demonstrar. É uma coisa tão extrema que você fica assim, é completamente fora da realidade. Vocês acordam 4 horas da manhã, vão dormir mais de 11 horas da noite, o dia inteiro estudando. E aí é quando a gente começa a problematizar tudo isso de romantizar uma rotina de estudos exaustiva. Porque é isso que se transforma. Essas pessoas asiáticas, né, elas não romantizam uma coisa. Elas sequer têm tempo para usar celular. E no documentário ele fala, quando você volta da escola, a criança vai lá, né, do Ocidente, vai lá e começa a mexer no TikTok, assiste vídeo e tal. Vocês acham que eles têm tempo para isso? Jamais. A pessoa passa longe do celular, ela não tem tempo nenhum de vida para isso. Você começa a perceber sobre quando isso virou uma rotina instagramável aqui no Ocidente, né? Essas pessoas postam esses vídeos, estude comigo até passar mal, estude comigo até derreter não sei o quê. Como elas estão posicionando a câmera no lugar perfeito e virou uma coisa completamente instagramável. Você está fazendo aquilo ali simplesmente para postar. Nós somos seres humanos, nós precisamos ter uma vida sociável, uma vida no sol, ver os nossos amigos, ver a nossa família e não simplesmente ficar ali 12, 13, 14 horas estudando durante muito tempo, muitos anos da sua vida. Porque essas pessoas que eu mostrei aqui, asiáticas, elas fazem isso desde muito pequenininhas. Então vocês pensam que vira a pessoa adulta depois disso. Ela realmente não quer mais nada, ela não consegue fazer mais nada, ela não tem força para mais nada. A gente tem que ter ciência de que estudar é muito importante, principalmente para nós pessoas que não tivemos dinheiro quando crianças ou não tem uma oportunidade para assim, eu quero empreender, meu pai é empresário, eu vou fazer parte da empresa dele. Você precisa estudar para passar na faculdade e ter um caminho melhor de vida, um salário melhor, uma vida melhor. Só que nada extremo é bom. Vocês sabem que ultimamente tem virado os extremos, né? Pessoas que não querem estudar de forma nenhuma, ficam falando, né? A geração Z não quer nem saber de estudar, porque fala que faculdade não serve pra nada. E tem as pessoas do outro lado, que são pessoas basicamente da nossa idade aí, que não é a geração Z. Geração Z acho que é a mais nova, né? Acho que sim. Que eles não querem mais estudar, as pessoas que estudam demais, que estão sempre ali atrás, de correr atrás, não. Porque com essa sensação que a gente tem hoje com a internet, tem aí a parte da geração Z que fala que faculdade não serve mais pra nada, que eles não querem estudar, principalmente porque eles veem influencers, pessoas ficando ricas com jogo de não sei das quantas, divulgando golpe, se é aquilo. Essas crianças que estão crescendo agora, elas não vão querer estudar, justamente porque elas estão vendo que para que você vai estudar, sendo que tem tanta gente rica sendo completamente mentirosa com os outros, sabe? Aplicando golpes. Ao mesmo tempo que a nossa geração que cresceu vendo que estudo era a única forma de se dar bem, e principalmente com o curso de medicina, que a gente vai ver vídeos adiante, e aí tem essas duas gerações aí. O estudo, ele é a coisa mais importante que tem se você não vive de uma família com dinheiro, como eu falei. Só que se você acha que o estudo não serve pra nada, porque você tá vendo essas coisas na internet,
É um problema muito grande que a nossa sociedade está virando. E não dá para culpar só a nova geração. A nossa geração também, de pessoas mais velhas, é muito culpada disso. A partir do momento que a gente acha que para você se dar bem na vida, você tem que fazer medicina. Você tem que entrar naquele vestibular que você odeia, mas é a única forma de que você vai se dar bem. Você não tem outra chance para ser feliz se você não entrar naquele vestibular. Durante a minha infância, eu estudei em escolas com bolsa, a maior parte da minha vida. Então, tinha pessoas, colegas, que tinham muito mais dinheiro que eu. Minhas amigas tinham muito mais dinheiro que eu, como eu falei. Todas as minhas amigas, eu posso dizer que talvez uma ou duas amigas que cresceram comigo na escola não são médicas. O resto, todas elas são médicas. Eu não lembro de ter tido uma conversa de que a gente conversou sobre, tipo, você realmente quer ser médica? Você tem que ser médica para ter o status social. Você tem que ser médico para isso e para aquilo. A gente sabe como funciona isso no Brasil. A gente sabe que se você não fizer medicina, você pensa que você acabou. Você não tem como dar certo. O médico é a única pessoa que tem dinheiro no Brasil. E como eu vim de uma família que pouquíssimas pessoas se formaram, talvez eu ter sido uma das primeiras a ter entrado no federal e ter me formado, não tinha isso na cabeça da minha mãe. Minha mãe sempre me falou que eu poderia ser o que eu quisesse, contanto que eu estivesse feliz. Eu nunca quis fazer medicina, nunca. Nunca nem passou pela minha cabeça hoje, nem depois, talvez nunca vá passar de que eu deveria ter feito medicina. Porque eu seria uma pessoa completamente infeliz. É uma área que eu não gosto. Eu não suporto pensar que eu estarei dentro de um hospital. E eu nunca pensei que eu precisaria daquilo para ser feliz. Justamente porque eu cresci com meus pais falando que por mais que a gente não tivesse dinheiro, não era eu entrar naquela faculdade para salvar toda a minha família. E a gente tem muito isso no Brasil. Pessoas que viram médicas para poder sustentar a família inteira. Pessoas que talvez sejam pobres e pensem que medicina é a única forma de ser feliz, de sustentar a família. Eu não vou nem citar a palavra felicidade, porque é uma coisa muito complexa. Porque você às vezes não quer fazer medicina. Você não pensa em fazer medicina, mas você sabe que é o único caminho que você tem que traçar. Isso lembra muito a prova lá, né, dos estudantes asiáticos, que eles têm que passar naquela prova, e aqui no Brasil é isso, que você tem que passar pra medicina. Não é pra qualquer curso, não, é pra medicina. Não tem como essa geração de agora ficar falando de que se você não estudar não adianta nada, porque estudar mudou a minha vida. Ter entrado no federal mudou a minha vida, e não tem como falar que não. Ter feito a faculdade mudou a minha história. Eu entrei em empregos melhores, eu convivi com pessoas que tinham cargos mais altos que eu, consequentemente mais dinheiro, então eu estava ali inserida nos lugares que eu jamais pensei em entrar. Se não fosse a faculdade, eu não estaria nesses lugares, não teria conseguido esses empregos, eu não estaria onde eu estou hoje. E é muito fácil essa geração toda nova estar vendo pessoas ficando ricas com internet, achando que aquilo ali é a única coisa que você tem para fazer e estudar não serve mais de nada. Então é aquela sociedade aí tá virando. Consequentemente, tem essas pessoas aí que estudam muito tempo e que estudam muito mal. Pessoas que passam 13, 14, 15 horas estudando, o conteúdo não é absorvido, a pessoa nem sabe o que ela está estudando mais, e aí passa anos e anos e anos da vida dela, ela não consegue passar numa prova de que ela precisava passar. Por mais que a concorrência seja absurda, a gente sabe que muitas das pessoas não passam porque elas não estudam direito. As pessoas acham que gente que passa no vestibular sem estudar 10, 12 horas por dia são pessoas extremamente fora da curva e muito mais inteligentes que qualquer outra. No Brasil tem um problema muito grande de interpretação de texto. Não é só no Brasil, enfim, em vários lugares. Mas principalmente a gente está vendo isso agora com a internet. Pessoas que têm um problema muito grande de interpretação de texto. O que a pessoa faz? A pessoa fica horas e horas e horas estudando, ela não consegue absorver nada. Ela passa 14, 15, 16 horas estudando e aquele conteúdo para ela na cabeça é como se estivesse completamente flutuando, justamente por muito problema de interpretação de texto. Você consegue ver, principalmente nas redes sociais, se você for ver uma discussão no Twitter ou no Instagram ou no Facebook, qualquer lugar, tanto de problema com essa interpretação que as pessoas têm. As pessoas leem uma coisa, elas não sabem o que aquela coisa significa. O que a geração de agora está virando, o que essas crianças vão ser. Porque com a internet parece que as pessoas perderam completamente o sentido de ler uma coisa e entender o que está escrito e ela precisa que alguém mastigue para ela o que aquela informação está falando, porque ela não consegue entender o que aquela informação diz se você não explicar palavra por palavra. E aí você relaciona isso muito com questão de vestibular. Pessoas que passam horas e horas estudando, pessoas que não estudam tanto quanto outras e passam. Aí isso me lembra muito o livro que eu citei, né, de que o ego é seu maior inimigo. Seu ego faz você achar de que se você estudar muito, você vai estar absorvendo muito mais conteúdo do que aquela pessoa que estuda não muito quanto você. Só que aquela pessoa que não estuda tanto quanto você, ela consegue absorver o conteúdo porque ela sabe interpretar um texto. Ela tem uma base muito maior do que você. Vários e vários tipos de pessoas. Eu sou uma pessoa que, para eu estudar, eu tenho que estudar por muitas horas. Obviamente, eu nunca na minha vida passei mais de 6 horas estudando. Eu entendo que tem pessoas que não têm uma base assim tão boa e começam talvez a estudar muito mais tarde, que é completamente diferente. Você começa a alimentar uma imagem de que você tem, de que você está fazendo aquilo ali correto.
E a gente precisa falar sobre como estudar, passar no vestibular. Não adianta você trapacear ou mentir para si mesmo, falar que está estudando bem, que a tua prova, o teu resultado é o que vai demonstrar se você estudou bem ou se você não estudou bem. Eu sei que tem essa questão de pessoas que são muito mais inteligentes que outras, pessoas que têm sim um QI muito maior, tem toda essa questão, mas é muito complicado quando a gente fala de que alguma pessoa só vai passar e que só vai dar certo se ela ficar 12, 13, 14 horas estudando. E é engraçado que quando uma pessoa não faz essa linha de estudo aí tão grande, é muito comum outras pessoas falarem, não, porque você é inteligente fora da curva. E não porque a pessoa se dedicou, interpretou um texto e fez outras coisas corretas. Tem outros sentidos de você estar fora da curva. Estar fora da curva, para mim, é uma pessoa que tem um QI muito maior. O que não é na maioria dos casos. A pessoa é uma pessoa normal, só que ela sabe interpretar texto. É uma pessoa que não precisa ficar 10, 12, 13 horas estudando, porque ela sabe de que não necessita daquilo. Eu tava lendo uns estudos sobre isso, sobre como essas pessoas que estudam durante muito tempo, elas não dormem bem. Consequentemente, quando você não dorme bem, você não consegue absorver o conteúdo. Se você não absorver o conteúdo, esse tanto de horas que você está estudando não adiantou de nada. Então vocês estão vendo aí a correlação sobre como estudar muitas horas por dia, você não dormir, você não ter vida, vai resultar ali no futuro, você não vai passar nessa prova. Não importa se você estudou tantas horas, se você não absorveu, se você não dormiu direito, se você não comeu direito, não adianta nada disso que você fez. O seu conteúdo, aquele tanto de coisa não entrou na sua cabeça. Eu tenho muitos amigos que passaram em vários cursos muito difíceis, concorridos, que entraram porque os pais queriam, viram que não estava gostando, saíram. Porque eu sempre tive essa ideia e meus amigos também. Tipo assim, a gente vai entrar no curso de que eu não vou ser feliz, de que eu vou estar agradando só a sociedade e eu vou ser um profissional muito ruim. A gente vê isso com a maioria dos médicos no Brasil hoje. Pessoas que se formam e que não queriam estudar aquilo, estão aquilo por pressão, por status, que são médicos muito ruins. A gente não para de ver notícias de pessoas maltratando pacientes, médicos fazendo as piores coisas possíveis, porque a pessoa não tá ali porque ela gosta. Ela entrou ali por status, porque o pai quis, porque a mãe quis. Vamos ver alguns outros vídeos e falar sobre isso. Isso é pra vender coisa da Shopee, eu tenho quase certeza. Organize comigo a minha vida. Meu Deus do céu. Talvez seja uma loja. E a gente não sabe. Ah, sim, acho que eu nunca vi tanta marca-texto na minha vida. Eu acho que é da mesma pessoa. Gente do céu, meu Deus, que é isso? Muita coisa, né? Sim, esses vídeos foi que muitas pessoas me mandaram, porque é uma coisa viral no mundo dos estudos, né? De que se pra você estudar, você precisa ter muitas coisas, muitas canetas, muito post-it, muito marca-texto, uma coisa assim absurda de consumo que vira aqui também no âmbito dos estudos, que eu não fazia ideia que isso existia. São pessoas que têm materiais demais e que estudam de menos. E várias meninas que me mandaram isso falaram que se sentem muito mal, porque são pessoas que não têm esse tanto de materiais, e aí quando ela tá estudando, ela fica achando que ela não vai estudar correto se ela não tiver esse tanto de marca-texto, esse tanto de caneta, esse tipo de coisa. Você só vai estudar correto se você tiver aquilo, e não é assim que funciona, a gente tá falando sobre isso. Vai estudar correto se você colocar o conteúdo aí na sua cabeça, se você absorver ele de uma forma correta. Não é você ter um marca-texto ou várias canetas ou várias coisas que vai te fazer estar estudando. Eu sei que talvez isso possa ser uma forma de recompensa, ou talvez você vai se sentir um pouco melhor, mas é uma coisa que dura muito pouco. É tipo quando você entra num quarto ou numa biblioteca, vê aquele monte de livro numa biblioteca de quarto, esse tipo de coisa, você pensa, nossa, eu vou ler todos. Passa 2 dias e você não quer ver nada na sua frente mais. É basicamente assim que funciona. Que fique muito bem claro na cabeça de todas vocês, meninas, principalmente meninas que são mais novas, de que você não precisa disso para poder conseguir entrar no vestibular.
O que importa é você estudar correto, o que importa é você estar fazendo o seu trabalho. E não ficar pensando em ficar comprando, consumindo, porque quando você vê, virou uma loja, basicamente, seu quarto. Eu preciso da sua ajuda para me formar em medicina. Oi, eu sou a Thaís e eu preciso pagar uma dívida de R$81 mil para conseguir ir para o sexto e último ano de medicina. Hoje eu vim contar para vocês como foi que eu adquiri essa dívida. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a mensalidade da faculdade de medicina ela é bem cara. Quem paga a minha faculdade, as minhas contas, é a minha mãe. Minha mãe é professora aposentada do estado de São Paulo e ela tem um restaurante junto com as irmãs dela. Quando eu entrei na faculdade, em fevereiro de 2020, a mensalidade custava mais ou menos R$ 8.400. Minha mãe já não tinha esse dinheiro para pagar a mensalidade inteira, mas o que a gente pensou? A gente vai fazendo empréstimos e minha mãe ia conseguindo pagando os empréstimos com a aposentadoria dela e com o salário do restaurante. Só que eu entrei na faculdade em fevereiro, em março começou a pandemia. Minha mãe e as duas irmãs dela tinham 2 restaurantes, um com uma comida mais popular e um com uma comida mais refinada. O que aconteceu na pandemia? Todos os restaurantes ficaram fechados. O restaurante que era mais popular, elas tiveram que fechar e continuaram com o outro restaurante servindo marmitex. Só que vocês imaginam o caos que foi, né? Tudo fechado, marmitex não consegue cobrir as contas de um restaurante. Então, nessa época, elas tiveram que fazer muitos empréstimos. Nossa cidade é uma cidade pequena, então as pessoas ficaram sem renda, sem dinheiro para conseguir ter dinheiro de consumir no restaurante. Então, o financeiro do restaurante foi de água abaixo. Foi por água abaixo e desde então ainda não conseguiu se recuperar desse tanto de empréstimo, desse tanto de dívida que elas tiveram que fazer. No primeiro, segundo e terceiro ano da faculdade, a minha mãe fez vários empréstimos e meus avós tinham vendido uma casa que eles tinham, dividiram o dinheiro entre as filhas e eles, e com esse dinheiro minha mãe também pagou uma parte. No quarto ano da faculdade, saiu um consórcio da minha mãe de carro e ela comprou um carro da minha tia, né? Comprou e usou esse dinheiro para pagar um semestre da faculdade. Foi a partir do quarto ano que começaram as dívidas na faculdade, porque a minha mãe já não tinha mais crédito para fazer empréstimo nenhum, nem no nome dela e nem pelo restaurante, porque os dois já tinham tirado todos os empréstimos possíveis. E na metade do quarto ano, então, a gente fez a rematrícula e depois a gente não pagou as 5 mensalidades. Para eu conseguir ir para o quinto ano, que seria o meu ano do internato, eu precisaria pagar esses 5 meses de mensalidade, fazer um acordo com a faculdade ali, né? E a gente não tinha de onde tirar esse dinheiro. Eu quase não consegui ir para o quinto ano de minha faculdade, mas a minha tia, irmã da minha mãe, tirou uma previdência privada dela e me emprestou esse dinheiro. Então eu consegui fazer um acordo com a faculdade, quitei essa dívida, e a gente conseguiu pagar mais uma parte das mensalidades do quinto ano. Quando chegou no meio do ano, que precisaria fazer outra rematrícula, a gente tinha mais um pouco de dívida que tinha ficado do começo do ano. Minha mãe conseguiu mais um pouquinho de empréstimo e a gente conseguiu quitar uma parcela dessas dívidas de novo. Só que no final do quinto ano, que foi agora, a gente também não conseguiu pagar 5 mensalidades. E é isso o que eu devo para a faculdade. Então eu devo 5 mensalidades, que dá 58.400, mais o resto do acordo que eu já devia, que dá 22 mil reais. Quando eu comecei a faculdade, a mensalidade era mais ou menos R$8.400 e a gente achou que fosse se manter mais ou menos nisso, que fosse aumentar um pouquinho ao longo dos anos, mas não tanto. Só que no primeiro ano foi 8.400, no segundo 8.900, no terceiro 9.800, no quarto 10.659, no quinto 11.213 reais. Então, cada ano a faculdade vai subindo 8%. Eles só não subiram 8% no ano de pandemia, que eles subiram uma quantidade menor. A gente não sabia que ia subir essa quantidade, porque em outras faculdades eles não sobem tanto assim a mensalidade ao longo dos anos. Ah, mas por que você entrou numa faculdade que você não ia ter condições de pagar? No começo, minha mãe recebia a aposentadoria dela e também recebia um salário do restaurante. Então a gente ia conseguir se virar ali com os empréstimos, com um dinheirinho que minha mãe tinha guardado. Esse vídeo é um dos vídeos que ficaram mais famosos sobre essa questão de medicina e preço e dívida. E esse vídeo, toda vez que eu assisto ele, eu tenho a mesma reação, porque é muito difícil de ver isso. Essa menina, ela fala várias vezes em outros vídeos que eu tava assistindo dela que a mãe dela fez tudo isso porque quis, aquele tipo de coisa, só que assim, nós somos pessoas adultas. Nós temos que ter responsabilidade das nossas ações. Os nossos pais, quando eles têm muito dinheiro e podem pagar as coisas, é uma coisa completamente diferente, o que não é o caso dessa pessoa, que claramente a mãe dela deve estar passando por vários perrengues para poder pagar essa faculdade de medicina. Eu sabia que a faculdade de medicina era assim cara, mas eu não imaginava que fosse tão cara assim. Eu fui pesquisar sobre, tem lugares que a faculdade de medicina chega até quase 20 mil reais, então assim, é muito cara. Se você não for uma pessoa com muito dinheiro, com pais com muito dinheiro, pagar isso é um extremo absurdo.
Eu sei que essa menina também, ela falou que quando eu me formar eu vou pagar tudo de volta, tal. Eu não sei, não faço ideia de quanto o médico ganha, imagino eu que seja muito pra pessoa estar fazendo essa afirmação, mas ao mesmo tempo, e o tempo das pessoas que elas ficaram sem nenhum centavo pra fazer nada enquanto elas estavam pagando a faculdade de medicina pra alguém. Essas coisas muito se relacionam com aquela coisa de adultescência, que é quando você é uma pessoa adulta, tem até um livro com esse nome, você é uma pessoa adulta e você não consegue ver a realidade das coisas, quer continuar o resto da vida como sendo um adolescente. Você não consegue entender de que você tem responsabilidade pelos seus atos, de que você precisa ser uma pessoa adulta e viver o mundo adulto e você quer viver aquilo ali pra sempre. Aquela coisa tipo assim, meus pais estão me bancando mesmo sem eles poderem, porque os meus pais não têm dinheiro pra nada, mas eu sou filha dele, então eles têm que fazer isso por mim. Você deixou uma dívida gigante aí pros seus pais, eu não consigo imaginar que tipo de adulto faria isso com pessoas que você gosta, porque é uma coisa diferente, né? Tem toda aquela coisa, tipo assim, eu vou fazer dívida aqui com o banco no meu nome e eu pago depois, só que a dívida está no seu nome. Você está se prejudicando para pagar o que você quer. E não nesse caso, que você colocou o nome da sua mãe, da sua tia, da sua família, de todo mundo envolvido nisso, para fazer um curso de medicina, para poder falar, tipo assim, no futuro eu vou ganhar muito dinheiro, então eu vou pagar para todo mundo em volta. As pessoas médicas também ficaram falando que medicina não ganha tanto assim, pra ela tá achando que, tipo, no primeiro mês ela vai pagar tudo de volta, porque é como se no primeiro mês que ela fosse formada e fosse médica, ela já ia ganhar mais 100 mil e pagar tudo em volta de que ela tava devendo, que talvez seja muito mais 100 mil, eu não fui atrás para ver quanto era, mas enfim. É você estar destruindo o futuro de toda a sua família, de pessoas ao seu redor por conta disso. Não tô falando só dessa menina em específico, mas de muitas pessoas que fazem isso com suas famílias. E fora que também tem muitas famílias que botam filhos ou pessoas na faculdade justamente porque elas pensam que é como se fosse uma questão de apostar na loteria. Você tá colocando aquela pessoa na faculdade para no futuro ela tá te bancando o resto da sua vida. Tem muitos pais assim com os filhos. Pessoas que colocam aquela responsabilidade inteira nas costas dos filhos, para os filhos fazerem algo que eles não querem, para o filho bancar ele no futuro. Sem pensar na felicidade do filho, se o filho quer aquilo ou não, mas é como se o filho fosse uma espécie aí de banco. Fosse uma espécie aí de loteria, que você vai se formar, você vai ganhar muito dinheiro e você vai bancar a gente o resto da vida. De ambos os lados, de ego e ganância, de que você não consegue nem mensurar. Porque assim, gente, tem muita questão de sonho. Às vezes você tem um sonho, você quer fazer medicina, você precisa fazer medicina para se sentir realizado. É como se fosse a sua missão de mundo. Como eu falei que eu tenho muitas amigas que são assim. E aí, tudo bem, você vai estudar por muito tempo, você vai fazer todo o esforço do mundo para estar ali. Tem uma questão de sonho. Só que essa questão de sonho que minhas amigas fizeram, elas trabalharam muito duro para poder pagar o curso. E outras que não puderam pagar o curso, nem trabalhando e juntando dinheiro, elas foram estudar para uma federal e passaram na federal. Porque assim, enquanto você não consegue realizar o seu sonho com o seu dinheiro, com suas coisas, você não tem ninguém para te ajudar, estuda um pouco mais. Eu sei que não é fácil, não é rápido, mas é uma questão de você ter um sonho seu e você não vai afetar ninguém ao seu redor. Entendeu? É um sonho seu e o sonho ele é só seu. As pessoas não têm responsabilidade nenhuma com seus sonhos. Nem seus pais, nem seus tios, nem seus avós, ninguém. É um sonho que é só seu. Vamos ver esse vídeo aqui. Gente, 10 anos de cursinho. Se eu não passar agora, esse mês, né, que vai começar a sair os resultados, se eu não passar, 2025 vai ser o meu 10º ano de cursinho. E eu estou gravando isso porque eu estou em pânico. Eu tô sozinha, tava me arrumando, comecei a ter uma leve crise de ansiedade e resolvi gravar pra desabafar, enfim. O 9º ano de cursinho já foi horrível, pra ser sincera, esse ano foi muito chato, algumas coisas que aconteceram comigo, de gente fazendo piada com o meu tempo de cursinho, gente comparando nota de simulado, sendo que ninguém leva em consideração o que a gente tá passando em casa, né, mas enfim, ninguém se importa. E esse ano, se eu não passar, vai ser meu 10º ano de cursinho e eu nunca fiquei com tanto medo na minha vida. Não que 9 anos seja aceitável, né, gente? Porque não é. Já é muito tempo. Mas assim, 10. Eu tô rindo de nervoso. Eu tô muito, muito nervosa, gente. Assim, eu não sei mais o que fazer, sabe? Eu realmente acho que eu não aguento um 10º ano de cursinho. E ao mesmo tempo que eu não queria desistir, eu não tenho, não é nem que eu não queria, eu não tenho uma segunda opção, nem de faculdade, nem de curso, nem de nada. Então, eu não sei o que fazer. Eu só sei que se eu não passar, vai ser mais um ano que eu vou estar sofrendo muito. Porque desde o 5º ano de cursinho eu sofro muito.
Porque é aceitável, né? Tipo, a maioria, em média, pra medicina em pública, são 5 anos de cursinho, em média, né? E aí, quando eu passei, né, do 6º, 7º, eu tinha muita vergonha antes. Hoje em dia eu não tenho mais vergonha, porque eu reconheço que é um privilégio poder pagar todo esse cursinho, ter condições, né, de fazer tudo isso. Mas eu não tenho mais condições psicológicas, gente. Assim, tá muito complicado e eu tô com muito, muito medo. Nunca achei que eu ia estar me expondo um vídeo na internet falando tanto que eu tô com medo de não passar no vestibular. Mas eu tô. A realidade é essa. Eu tô com muito medo e eu tô muito nervosa. Essa semana que vem, são semanas, assim, decisivas pra vida inteira, gente. Não é tipo, esse ano, 2025, não. Essa semana vai decidir o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Porque eu já sei que eu não vou aguentar fazer o trono de cursinho, gente. Eu sei o tanto que eu sofri esse ano com comentários sobre tempo de cursinho, comentários de notas de simulado, piadinha, essas coisas. Coisa de criança, né? Coisa de gente tonta, mas assim, que me afetou muito esse ano. E cada ano vai ser pior, né? Porque, enfim. E eu não quero passar por isso de novo, ao mesmo tempo que eu não quero abandonar a medicina. Afinal, já tentei, né, por 9 anos e abandonar agora. Seria injusto comigo mesma, né? Mas a realidade é que provavelmente eu não vou aguentar. E se eu não passar, daqui a pouquíssimos dias, eu não sei. Não sei. Sim, eu sei que eu tô atrasada porque todo mundo já viu esse vídeo na internet, mas esse vídeo, ele é claramente o que tratam medicina no Brasil. Ela tá falando ali, talvez seja um sonho dela, eu não sei muitas coisas sobre essa menina, eu só vi esse vídeo. Pode ser o sonho da pessoa, porque é pra pessoa ficar 10 anos, realmente tem que ser um sonho muito grande. Mas tem toda essa questão de, como eu falei anteriormente, é como tratam o curso de medicina no Brasil, de que você precisa ficar 5, 6 anos estudando, 7 anos, pra talvez uma coisa que você não queira tanto assim. E você não tem segunda opção nenhuma, porque realmente medicina é o que tu pensa que tu vai conseguir aquilo que tu quer de status social e dinheiro. Então, sem o curso, você não é ninguém. Se você não passar pra aquilo, você acabou a sua vida, você não quer saber mais de nada. Eu li muitos comentários sobre esse vídeo, as pessoas falando assim que ela estava estudando completamente errado, porque é impossível alguém ficar esse tanto de tempo estudando e tal. E aí ela falou que não, que ela sempre estava estudando certo, de que todo esse tempo ela estava estudando completamente certo, que não tinha outra forma de estudar. E foi o que eu li, né? Tava lendo. E aí tem muito sobre aquilo que eu falei, sobre como o processo educacional é uma coisa que você não pode nem fingir, nem trapacear. Porque os teus resultados ali naquela prova é o que vai dizer se você estudou correto e se você vai entrar pro teu nome estar naquela lista. Então não adianta você fingir pro seu ego ali tá te massageando, dizendo assim que você tá estudando certo. Não tô falando nem de desistência nem nada, porque pode ser que a pessoa realmente queira aquilo, mas eu tô falando de mudar caminhos pra você, deixar o seu ego de lado e pensar, poxa, talvez eu esteja estudando errado. Vamos mudar aqui o jeito que eu estou estudando? Vamos atrás de ajuda? Fingir que você tem conhecimento é um dos vícios piores que você pode ter. Porque quando você finge que você tem conhecimento, você não consegue nunca evoluir. Você nunca vai estar na posição de aprender, porque você pensa, poxa, eu já sei. Eu estou estudando certo, o erro não está comigo, o erro está na prova, o erro está nas pessoas, o erro não é meu. Se você não pensar que está fazendo uma coisa errada, você nunca vai melhorar. Pensa, se você é uma pessoa que sempre está falando, estou fazendo tudo certo, por que você vai melhorar? Não faz sentido algum. Você vai pensar, poxa, tá tudo certo comigo, eu não quero feedback, eu não quero nada, então eu não vou melhorar nunca. Nesse livro, O Ego é Seu Inimigo, ele fala muito sobre você ser um eterno aprendiz. Porque pessoas que são eterno aprendiz, ele sempre pensa que ele pode absorver tudo ao redor dele. Ele sempre tá aprendendo coisas novas. E aí, nesse livro, ele cita a história do guitarrista do Metallica, que é uma pessoa que foi escolhida para tocar no Metallica, e ainda assim ele falava, poxa, eu quero ter aulas e tá sempre aprendendo. Que é o que tornou ele a pessoa que ele é hoje. Porque ele nunca se sentiu que tava sabendo de tudo, mesmo ele sendo escolhido para tocar no Metallica, ele sempre queria aprender mais. Então isso aí conquistou o que ele tem hoje. Ele se considera sempre aprendiz. Ele sempre acha que tem uma pessoa melhor que ele pode aprender mais. Não é que tu se acha inferior, mas você pensa, tem pessoas que sabem mais do que eu, então eu vou atrás de aprender mais. O ego dele nunca deixa ele se sentir a melhor pessoa do mundo. E é esse tipo de gente que sempre vai evoluindo. É a humildade que vai te colocar na posição de você conseguir chegar lá. A partir do momento que você pensa que está fazendo alguma coisa errada, que você talvez não porque esteja estudando muito tempo ou muitas horas, de que você está fazendo aquilo certo. A gente precisa começar a mudar as nossas rotas e a pensar, poxa, eu vou mudar aqui porque talvez essa minha rotina obsessiva de estudar tanto não esteja correta. Não é porque você estudou 10 anos ou 10 horas ou o que seja que está certo. Talvez muitas dessas situações seja aquela fase que você quer ser estudante para sempre. Você tem medo, talvez,
talvez o que vai acontecer de quando você passar em medicina, de quando você conseguir aquela vaga. Não é porque você está fazendo coisa por muito tempo que você está fazendo aquilo ali correto, não se esqueça. Estudar, pra mim, é a coisa mais importante que tem. Eu sempre quero aprender coisas novas, eu sempre quero ajudar mais, eu sempre quero aprender mais do mundo com pessoas que eu considero que sejam melhores do que eu. E nunca se sentir que eu sei de tudo. Romantizar uma coisa que faz mal nunca é uma coisa boa. Você pode ver essas rotinas obsessivas de estudo, de pessoas que não têm escolha, dessas pessoas asiáticas que eu citei, de que elas não têm escolha nenhuma, aquilo ali é o futuro delas e tem que ser aquilo. Você tem que pensar que romantizar aquilo não te faz bem, você tem que ter um equilíbrio. Não é porque você está fazendo aquilo ali por muito tempo, muitas horas, que vai te fazer uma pessoa melhor. Então vamos deixar o nosso ego de lado e fazer as coisas corretas. Você é um ser humano que precisa ver a luz do sol, você precisa sair com seus amigos, você precisa ter um equilíbrio. Isso vai te fazer uma pessoa 1000 vezes melhor. Jamais vai nesse caminho de fazer algo porque te falaram que você tem que fazer. A vida é sua, o caminho é seu. Lá na frente você vai estar sozinho nessa decisão de que você se colocou para agradar outras pessoas. E você não vai estar feliz, você não vai estar contente, você vai começar a tratar as pessoas mal e jogar sua frustração em cima de pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Se você quer passar em alguma coisa, se você quer realmente fazer medicina, se você quer fazer outro curso, vá e siga em frente. Quando você faz algo porque você realmente gosta, aquilo ali sim é o caminho do seu sucesso. O caminho do seu sucesso é você estar no caminho que você escolheu traçar e não que escolheram para você. Pense no que você quer conquistar na sua vida. A vida é sua e não tem nada melhor do que fazer algo que você gosta e não porque te falaram que você tem que fazer. Pense muito nisso antes de começar a romantizar toda essa questão e de que achar que você está para trás, porque você não consegue fazer o que você vê na internet.